sempre tem alguma notícia que é complicada, né? A gente não consegue passar ileso de notícias difíceis e de notícias ruins dentro do volta universo. Do Cedric? Não é nem isso. Tá. Não é nem isso, meu caro Kaique Silva. É pior. Por quê? São Paulo rifou um monte de gente, né? A gente já sabe. Rifou uma galera, vendeu o jogador da base a rodo, por preço de banana. E a notícia que chega, de acordo com a apuração do Estadão, é de que o São Paulo ainda precisa vender mais 55 milhões de reais em jogadores para fechar o ano no azul. Ou seja, não adiantou nada. Não adiantou nada sair rifando a base do São Paulo. Porque ainda precisa vender mais 55 milhões nesse ano, Vanessa Dias. É algo assim inacreditável. É inacreditável, Vanessa. Boné, é uma coisa assim que... isso interfere muito no São Paulo de uma maneira geral, né? A gente vem aqui, a gente está preocupado com o jogo contra o Flamengo, preocupado com a nossa classificação para a Libertadores, que interfere muito na temporada do São Paulo no ano que vem. E a gente se preocupa com o que está acontecendo nos bastidores do São Paulo, que é uma coisa inevitável. Assim, 55 milhões de reais é um valor bem considerável, principalmente levando em consideração os valores que estamos vendendo os nossos atletas, que, como você bem disse, a preço de banana, né? Muito abaixo do que é esperado. E quem que a gente vai vender, né? A gente olha para o elenco hoje, quais são as possibilidades de venda. Tem alguns jogadores, por exemplo, eu vejo o Rian Francisco, que infelizmente está machucado, mas assim, se ele estivesse jogando e desempenhando um bom futebol, iria assim, né, tendo as oportunidades, eu acredito que ele teria até sido vendido também, sabe? Então, a gente olha para o elenco do São Paulo, a gente precisando de atletas, precisando de peças de reposição, precisando de jogadores para essa temporada e para a próxima, e a gente precisando fazer essas vendas. É tudo muito mal administrado e planejado no São Paulo, né? Isso vai desde o planejamento da temporada no futebol, o planejamento dos bastidores, o planejamento de venda. Tudo que acontece realmente caminha para algo, para nos deixar preocupado para um futuro próximo e distante do São Paulo, né? Pensando que ano que vem a gente tem eleição ainda, que o que se fala que a partir de março vamos começar a falar sobre isso, mas a gente sabe que isso já está rolando há muito tempo. E assim, a gente olha para o elenco do São Paulo hoje e pensa nas possibilidades de venda, né? Quais jogadores poderiam ser negociados hoje e a gente não vê alcançando esse valor, então teriam que ser mais de um jogador, né? E a gente sabe que o elenco do São Paulo precisa ser montado para o ano que vem, no sentido de passar por uma certa reformulação, não dá para sair mandando todo mundo embora, mas a gente precisa manter os jogadores e olhar para a Cotia com certo carinho, vendo as possibilidades que a gente tem para trazer para o time profissional e aproveitar as oportunidades de mercado. E o que se foi passado é que o São Paulo busca jovens jogadores com um bom aspecto físico para aguentar toda a temporada 2026, que, lembrando, começa já em janeiro com Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista e, quiçá, ali em fevereiro, janeiro e fevereiro, né? Uma pré-Libertadores, conforme o São Paulo for. Então, nós precisamos ter peças no elenco, peças boas de reposição, jogadores que enfim, estejam aí disponíveis. E quais são essas possibilidades? A gente olha, por exemplo, o Mike, que vem tendo uma certa evolução na lateral direita, é um bom jogador de personalidade, jovem, que vai oscilar aí, mas que vem em evolução. O Luca, que tem ganhado, que às vezes ganha algumas oportunidades, a gente viu pouco dele ainda, mas que tem uma certa expectativa nossa, né, de ver o jogador mais em campo e que tem realmente um grande potencial. A gente vê o Rodriguinho, que veio num bom momento, mas agora também tem oscilado, está machucado, então não está jogando. A gente tem o Negruti, que tem um jogador ali bem versátil, que pode atuar na zaga, e quando atuou fez um bom papel, mas ele é volante de ofício. E temos também o Pablo Maia, que acredito que vai ser um jogador que eu vejo, assim, dentro do elenco do São Paulo, um atleta que a gente pode ver como uma possível venda. Não sei se existirão propostas, como será isso, mas é um jogador que eu vejo assim, que tem possibilidade de venda. Eu acho que ele só não foi vendido ainda, porque infelizmente realmente ele teve uma sequência de lesões aí. Mas isso preocupa muito, porque a gente não consegue aproveitar esportivamente mais os jogadores, que acabam sendo vendidos muito rapidamente, e quando é vendido é por um valor que não ajuda muito o clube, na verdade, né? A gente vendeu muitos atletas nesse período desse ano, com o Matheus Alves, Henrique Carmo, Lucas Ferreira, e a gente aproveitou muito pouco deles. Então isso realmente é muito preocupante para a sequência do São Paulo na temporada, tanto na parte de futebol como na parte financeira, e uma coisa acaba sendo entrelaçada com a outra. Kaique Silva, joinha para você, do nosso presidente Júlio Casares. Joinha para você. De volta.
que você achou dessa grande notícia? Mais 55 milhões de vendas, tá? Estamos em novembro, só lembrando. É Pablo Maia Já mais vendeu, um. É Pablo Maia mais um. Mas assim, a temporada acaba praticamente no Natal. O São Paulo vai tentar vender, vai tentar anunciar a venda desses pelo menos 2 jogadores. Desculpa, gente, mas não dá pra gente imaginar que vai conseguir 55 milhões. Se fossem outros times, tá? Se fossem outros times, acredito que de repente dava para bater 55 milhões em um jogador só. Se fossem outros times, outros momentos. Uma base mais cuidada, uma base mais profissional. Uma base mais levada a sério, como merece. Como sempre foi feito e deixou de ser feito de uma hora para outra. Porque os cargos são muito mais políticos no São Paulo do que propriamente técnicos, do que propriamente profissionais. A gente está vendo a próxima eleição se desenhar assim. A próxima eleição está se desenhando dessa forma. Eu te ajudo aqui, não deixo passar um pedido de impeachment, mas aí eu sou seu candidato. Aí o seu braço direito vem comigo como diretor de futebol. O seu cara da base vem comigo também para o elenco profissional. Vem no elenco principal para poder ter a vivência do dia a dia no CT da Barra Funda. E assim o ciclo vai se eternizando, né? Porque vai o cara que hoje é diretor de futebol, de repente ele se candidata a presidente, aí ele ganha, porque o São Paulo hoje tem uma oposição frouxa. Infelizmente é isso que a gente tem para falar da porta para dentro do clube. É uma oposição frouxa que pode até fazer barulho vez ou outra perto de eleição, mas não faz da forma que poderia, que a gente até duvida se os caras de fato gostam do clube, né? Talvez tenha gente que nem torça para o clube que goste mais do que os próprios caras que se proclamam e denominam grandes torcedores do São Paulo. Talvez estejam mais lá pelo poder, né? pelo ego, né? E talvez tenha gente que respeite muito mais o São Paulo, que nem torça para o clube do que propriamente os caras. Mas, enfim, tirando esse desabafo, o São Paulo vai tentar anunciar ainda pelo menos mais 1 ou 2 vendas até o final desse ano aqui para poder entrar no balanço desse ano. Porque a gente sabe que para poder fechar no azul, o São Paulo teve que praticamente, falando aquele termo popular, vender a alma pro diabo. Foi praticamente isso. E teve que se desfazer do seu time, se desfazer das suas principais joias e deixar figuras mais experientes em campo e a garotada que poderia complementar, poderia ser, né, um adicional ali para o São Paulo importante para competições grandes na temporada, eles tiveram que ser vendidos. E o pior de tudo é que foram vendidos a valores que, quando essa garotada surgiu e mostrou o potencial, todo mundo imaginou que fosse vendido por muito mais. Mas hoje é isso. O São Paulo tem que vender o almoço para pagar a janta. Basicamente é isso. A gente ouviu no CT e não fui só eu. Então eu não vou passar de mentiroso aqui, porque muita gente é testemunha que o São Paulo teve que aceitar a proposta do Henrique Carmo, o escambau que ele pediu para sair. O escambau que ele pediu para sair. Aquele vídeo foi arquitetado dele falando que pediu para sair. Pediu para sair é o caramba que ele pediu para sair. Porque todo mundo sabe a verdade. Todo mundo sabe a verdade, mas pouca gente tem coragem de dizer. Todo mundo sabe que o Henrique pediu é o caramba que ele pediu para sair. Ele foi vendido a preço de banana porque o São Paulo precisava para poder pagar direito de imagem, porque estava para completar 3 vezes e ter jogador com direito aí na justiça. Então, as verdades têm que ser muito claras aqui para o torcedor. O torcedor que consome hoje muito mais conteúdo do São Paulo, ele não é palhaço. Ele é um cara antenado. Hoje ele acompanha o clube. E ele não cai em qualquer narrativa e qualquer falácia que a diretoria queira implantar. Então, basicamente, é isso que eu tenho para dizer. Vai vender mais algum aí a preço de banana, tentar fazer um montante de 55 milhões para fechar no azul e falar, fechei no azul, hein? A minha dívida é de 1 bilhão, mas eu fechei no azul em R$1, hein? Tô dentro. Igual o superávit de 80 milhões. Superávit de 80 milhões devendo 30 pro elenco. Aí é muito fácil. Eu acho que eu tava numa live aqui com a Vanessa, né? E acho que com o Ricardo Senna. Ô, Boni, esse mês aqui sobrou 500 na minha conta. Vamos marcar um churrasco? Só que eu não paguei o aluguel, não paguei a conta de água, não paguei a conta de luz aqui em casa. Mas eu tô no superávit aqui em casa, tá? Bora marcar um churrascão. 500 na minha conta, eu pago. Pode vir que o churrasco é na minha conta. Vai te catar. Tô de saco cheio desse bando de mentiroso dentro do São Paulo.